Olá pessoal, tudo bem? Professor Marquinhos Xavier. Espero e desejo que todos vocês estejam muito bem de saúde, assim como os seus familiares e amigos. Estou aqui hoje para gravar o meu último vídeo sobre os meus aprendizados. Já quero antecipadamente aqui pedir desculpas a vocês se o vídeo ficar um pouquinho longo. Habitualmente eu gravo 2 ou 3 vídeos, né? Mas eu vou gravar apenas um. Então já peço desculpas se ele se estender um pouquinho mais. Mas convido todos vocês a assistirem até o final. Não posso dizer que esse é o mais importante de todos eles, porque cada um teve um significado naquele momento, né, que as coisas estavam acontecendo. Mas eu levei um pouquinho de tempo, né, um pouquinho mais de tempo para poder produzir esse vídeo. Primeiro que eu sempre escrevo, faço as anotações do que eu vou falar, reflito sobre o que eu escrevi, enfim, aquilo precisa ser interiorizado, né? E escrever é um exercício que me agrada bastante, mas eu dependo da inspiração, não é todo dia que eu consigo sentar e escrever. Às vezes eu consigo escrever algumas linhas e daí não flui as ideias, né? E eu não consigo sentir realmente o tema, né? O que eu gostaria de falar. Então eu atrasei um pouquinho porque agora dia 21 de março eu estou completando os meus 6 meses aqui nos Emirados, né? E eu vim para um contrato de 6 meses, então nos próximos dias eu devo estar acertando o meu retorno, né? Como já previamente havia combinado, e volto ao meu país, volto ao Brasil. E nesses 6 meses, né? Quase 6 meses, eu aproveitei muito aqui para refletir sobre várias coisas. E o tema de hoje que eu quero conversar com vocês, dividir com vocês, é sobre a capacidade de reaprender. A nossa capacidade de reaprender, aprender coisas novas, vivenciar outras oportunidades, refletir sobre aquilo que a gente faz no dia a dia, que a gente está tão acostumado, está tão habituado, né? Quando a gente está num lugar, né, onde a gente já tem, vamos dizer assim, um trabalho de longo prazo, você de alguma forma não é uma acomodação, não vou dizer que é uma zona de conforto, mas você fica praticamente no piloto automático, você sabe o que você tem que fazer. E aquilo vai se repetindo e você vai, né, desenvolvendo com muita naturalidade. É como se você fosse para uma viagem, né, e você está tão acostumado a viajar e você sabe exatamente o que você precisa levar. Essa experiência aqui nos Emirados fez com que eu tivesse que avaliar muitas coisas na minha bagagem, né, na minha mala. Porque talvez eu tenha trazido muitas coisas que não precisava, que eu acabei não usando aqui. Então isso é um choque porque você precisa entender o processo para que você de fato contribua, né, que você de fato interfira também no processo, mas acima de tudo que você construa algo em cima daquilo que já existe ou do que não existe, porque às vezes você chega num lugar e não existe um processo, né? Não sei se todos sabem, essa equipe ela não existia no futsal, ela já teve futsal em alguns anos atrás, mas ela resolveu reestruturar isso, né? Então a minha missão aqui era uma missão de auxiliar nessa reestruturação. Então muitas vezes você faz uma função até muito mais externa ao teu ambiente, né? Que é a quadra, que é o dia a dia, do que propriamente ali na parte técnica. E essa capacidade de reaprender talvez seja uma das capacidades mais importantes para qualquer profissional, porque você precisa desaprender. E o desaprender não é um termo pejorativo, né? Você precisa, na verdade, se desgarrar, se desprender daquilo que você sabe, daquilo que você está acostumado a fazer, porque você está numa outra dimensão. E talvez todas aquelas coisas que você sabe não vai ter utilidade. Então você precisa de novo reconstruir. Então eu coloquei um roteiro aqui, né? Desaprender, você precisa ter essa noção de que você precisa se livrar daqueles conceitos, né? Você não está abandonando aquilo que você acredita, você não tem necessidade de dizer, bom, isso aqui não vale mais nada, não. Mas a capacidade de desaprender é como se você fosse guardar aquilo que você sabe numa outra caixa, numa outra gaveta, numa outra mala e dizer, bom, agora eu preciso estar limpo, eu preciso estar livre, né? Para poder me reestruturar de novo, para poder construir coisas novas. Repensar sobre tudo isso, depois que você desaprende, né, que você resolve realmente exercitar isso, você precisa repensar
repensar sobre aquilo que te trouxe até aqui, o que você construiu até hoje, se aquilo tem significado para esse momento, porque em alguns momentos pode não ter significado, pode não ser importante, né? Depois você passa a refletir sobre tudo isso, né? Quase que em conjunto, né? Repensar e refletir, quase que em conjunto você faz isso, para aí então você reaprender algo novo. Então, para mim foi muito importante todo esse período que eu passei aqui. Eu tive que atingir alguns objetivos indo por outros caminhos, né? Caminhos totalmente diferentes, e eu acho que aqui cabe também uma reflexão para todos nós. A gente acaba, de alguma forma, querendo repetir coisas que deram certo lá atrás, e acredito que aquele caminho que te levou ao sucesso, que te levou a uma conquista, ou que te levou a desenvolver um trabalho bacana, ele vai de novo acontecer se você adotar o mesmo caminho. Isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Até porque existem vários caminhos para chegar no mesmo ponto, né? Você tem vários caminhos para atingir os teus objetivos. E às vezes ficar repetindo o mesmo caminho é ruim. Pior ainda é quando você repete o caminho de outras pessoas. Pessoas que já fizeram sucesso ou que foram por aquele caminho e você diz, bom, eu acompanhei, eu sei por onde é, então eu vou pegar o mesmo caminho. É pior ainda, porque durante o caminho, durante o trajeto vão haver, né, irão acontecer alguns incidentes, algumas imprevisibilidades, aparecerão alguns obstáculos e aí quem fez aquele caminho provavelmente sabe como superá-los. Mas quem não trilhou aquele caminho, ao se deparar com esse tipo de situação, pode não ter a capacidade de superar aquele obstáculo e ficar o que literalmente nós dizemos no meio do caminho. Então é importante a gente entender que essa construção passa principalmente pela tua reflexão interna, né? Pelo que você acredita, pelo que você sabe e o quão disposto você está a se reestruturar. Então para mim foi significativo, né? Foi importante eu ter tido essa oportunidade, né? Não basta a gente saber fazer aquilo que a gente sabe fazer. É importante você ampliar ainda muito mais essa tua capacidade de interpretação, essa tua capacidade de realinhamento, né? De reajuste, você se reajustar a um outro ambiente. Então, durante todo esse período, eu vi, por exemplo, muitas vezes eu abri a minha mala, né, a mala que eu tenho, a minha mala de conhecimento e dizer, poxa vida, não precisava ter trazido tudo isso, porque eu não vou usar tudo isso. Talvez se eu tivesse vindo só com a roupa do corpo, estou fazendo aqui uma analogia, né, só com a roupa do corpo teria sido mais interessante, porque eu teria evitado talvez o excesso de bagagem. E esse excesso de bagagem também tem uma relação com o excesso de conhecimento. Em muitos lugares, o excesso de bagagem não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, o excesso de bagagem vai te fazer pagar por esse excesso de bagagem. Então, às vezes é importante, numa viagem, né, ou numa nova missão, você tentar compreender o que é realmente essencial. Para mim, muitas coisas foram importantes, talvez a experiência ao longo do tempo de contribuir na estruturação das equipes que eu já trabalhei. Eu trabalhei em muitas equipes meio que começando do zero, outras já num processo um pouco mais avançado, outras num processo de reformulação disso, né? De você já ter uma equipe, já ter uma estrutura, já estar montado, mas precisar refazer algumas coisas. E esse trabalho ele se concentrou muito nessa área de reorganização, de reestruturação. Então foi um trabalho muito bacana que me levou a essa temática de hoje aqui, que é sobre a nossa capacidade de reaprender as coisas. Qual é a nossa capacidade de reaprender as coisas? Dito isso, eu quero encerrar aqui o meu vídeo, agradecendo a todos vocês que me acompanharam durante esse período aqui. Eu procurei, dentro desse exercício de reflexão, dividir isso com vocês, dividir o período. Estar aqui passou muito por isso, né? Eu estive aqui durante quase 6 meses, muito sozinho, né? Longe da minha família, longe dos meus amigos, enfim,
longe das pessoas que normalmente eu tenho um contato mais pessoal. Muitos amigos foram importantes nesse meu suporte. Durante esses 6 meses, muitos amigos me procuraram, a gente conversou, estiveram ao meu lado, né? Os meus verdadeiros amigos estiveram ao meu lado nesse período, sempre preocupados comigo, me mandando uma mensagem para saber como eu estava, como as coisas estavam indo. Então, os meus grandes amigos, meus verdadeiros amigos, estiveram ao meu lado nesses 6 meses, mesmo tão distante do meu país, né? E nem todos eles estão no meu país. Tem muitos amigos fora do meu país que me deram esse suporte. Então, a todos eles eu quero agradecer por terem se preocupado comigo, por terem vivenciado comigo essa experiência, assim como todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que também dedicaram alguns minutinhos do dia de vocês para ouvir isso. E eu valorizo muito isso. Eu acho que os profissionais, eles precisam dividir as suas experiências. E tem uma frase que diz: a gente aprende com os nossos erros, né? E eu digo para vocês assim, não, é muito melhor aprender com os erros dos outros. Por isso, às vezes, ler uma biografia é muito legal, porque você vai ler aquilo que a pessoa já passou, que ela já vivenciou. Por que não aprender com esses erros, ou então aprender com aqueles aprendizados? Esse foi o meu intuito de estar aqui, dividir com vocês, porque tudo aquilo que eu fiz, que eu talvez tenha errado, vocês não precisam errar. Vocês podem refletir sobre aquilo que aconteceu e melhorar. Assim como também tudo aquilo que deu certo, aquilo que foi bom, vocês também podem absorver, refletir, e se isso lhe ajudar, se isso fizer sentido para você, melhor ainda. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu volto em alguns dias, com muita alegria, né? Volto ao meu país, volto a me dedicar à minha função, que é na seleção brasileira. Quero aqui registrar também o meu agradecimento à CBFS por ter me proporcionado isso. Foi um acordo feito antes de eu sair do Brasil. Por esse período de 6 meses, houve uma liberação. Eu não fiz isso sozinho, eu consultei a confederação para viver essa experiência. Eles entenderam que era importante para mim viver essa experiência e realmente foi muito importante. Então fica o meu agradecimento também à Confederação Brasileira, na figura do presidente Marcos Madeira e também do superintendente Gustavo, por ter me proporcionado essa chance de estar aqui e de poder aprender um pouco mais sobre aquilo que eu supostamente já sabia. E eu digo para vocês, estou voltando, eu vou voltar mais forte, eu vou voltar muito mais seguro, eu vou voltar muito mais experiente, né? E vou voltar para fazer aquilo que eu sempre fiz, cuidar da nossa seleção e viver a minha profissão intensamente como eu sempre vivi. Grande abraço a todos, se cuide, saúde, fiquem com Deus.